Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o Espírito Santo e o homem interior. Manda, Senhor, teu Espírito edifica minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Comecemos aqui com a primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Irmão, o seu interior, o meu interior, o nosso homem interior, o homem novo, só quem pode fazê-lo progredir é o Espírito Santo. Por isso Jesus dizia para nós lá no Evangelho, quando ele conversava com Nicodemos, ninguém que não nascer do alto não poderá entrar no reino de Deus. Ou seja, esse Espírito Santo que foi derramado no seu coração e no meu coração, é ele o provedor da transformação, o provedor da renovação espiritual que nós vamos fazendo em nossa vida. A nossa progressão espiritual se dá na nossa constância em se abrir ao Espírito Santo. É do interior de Deus que o Espírito Santo traz ao nosso interior toda a vida divina que reside em Deus. Eu até fiz uma playlist que eu convido você a dar uma olhada, a playlist da consciência, aonde no nossa interiorização, no nosso escutar a nossa consciência, é exatamente ali, meu querido irmão, que o Espírito Santo revela o que Deus quer para a nossa vida. Onde o Espírito Santo mostra Jesus Cristo, aonde o Espírito Santo faz crescer as virtudes, aonde os dons de santificação vão encontrando espaço em nosso coração. E assim nós vamos tendo aquela esperança de mudança de vida, aquela esperança concreta, aquela esperança onde de fato nas nossas atitudes, na nossa palavra está acontecendo transformação, não é? São João Paulo II vem nos acrescentar assim, graças à comunicação divina, o espírito humano que conhece os segredos do homem encontra-se com o Espírito Santo que perscruta as profundezas de Deus. São João Paulo II está dizendo também com essa frase da sua e da minha consciência que precisa se encontrar com Deus. Mais para frente nós vamos falar sobre a oração de recolhimento, aonde é necessário que eu e você, ainda que oremos em línguas, ainda que a gente ore o terço, é necessário para o crescimento da nossa virtude, para o nosso crescimento interior, escutar a Deus no silêncio. É preciso a gente entender que existe um mundo espiritual aí. Quando a gente começa a falar da oração de recolhimento, logo eu vou lembrando de Santa Teresa, o quanto que ela nos orienta nesse caminho de interiorização, falando como Satanás tenta nos distrair, falando como o silêncio é difícil nos dias de hoje, falando para nós que existe um mundo que o cristão precisa adentrar, que esse mundo espiritual que reside na oração de recolhimento, que existe em nossa capacidade de silenciar. Consegue vislumbrar a vocação que nós somos chamados? Deus comunica conosco pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que há de bom em Deus nos é comunicado e vivenciado pelo Espírito Santo. Esse aqui, gente, é um dos motivos do canal Vida no Espírito Santo que eu convido a você, se porventura está vendo esse vídeo pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, ou nunca comentou em alguns dos nossos vídeos, dê uma olhada nos vídeos que já foram feitos, veja esses temas tão grandiosos que trazemos aqui semana após semana. Todo sábado a gente está aqui para falar do Espírito Santo, para convidar você a se unir a nós nessa mudança interior que todos nós somos vocacionados a ter. Não é verdade? Sabe aquela hora que você desperta uma vontade em se transformar, em tentar ser melhor, em tentar amar as pessoas sem esperar nada em troca? Isso são o início do trabalho do Espírito Santo em você. Aquela vontade de ser bom para os outros, mas ainda que os outros não sejam bom para você de volta. O nosso mundo precisa dessa vocação cristã, onde a gente deseja servir o outro, onde a gente deseja ser para o outro. Só que quem possibilita a gente essa mudança em nós é o Espírito Santo, porque nós por nós mesmos
somos mesquinhos, não queremos servir, queremos ser servido, queremos olhar, mas não queremos que ninguém nos olhe. E assim nós vamos percebendo que o Espírito Santo vai trazendo em nós uma humildade, fazendo com que cresça em nós a ação poderosa de Deus. E é lá no nosso interior, é lá na nossa consciência que o nosso silêncio nos possibilita ouvir a Deus. Mesmo São João Paulo II ainda vem dizer assim, a íntima relação com Deus no Espírito Santo faz com que o homem também se compreenda de uma maneira nova a si mesmo e a sua própria humanidade. Olha só, irmão, muitas vezes você não consegue enxergar o seu defeito. Quando alguém revela para você, você tenta ser rude e não escutar aquela pessoa. Mas a ação do Espírito Santo faz com que você veja esse mesmo defeito e comece a trabalhar numa melhoria. Olha que maravilha é essa ação do Espírito Santo. Mas é necessário que você parta desse princípio. Você não é todo poderoso, você não é todo virtude, você não é todo bom. Você precisa se santificar. E o Espírito Santo é o nosso companheiro nessa melhoria. Ele é o nosso guia, ele é aquele que vai falando para você como Deus te enxerga e vai falando para você como você pode agir para que você possa progredir nessa vida espiritual. É o Espírito Santo que vai fazendo isso conosco e São João Paulo está dizendo isso, né? Há muitos pregadores que abordam muitas vezes, gente, o pecado versus o Espírito Santo e não está nada de errado nisso, mas a pessoa do Espírito Santo, ela é muito rica, infinitamente rica, e a ação dela em nos transformar para melhores precisa ser abordada tanto por mim quanto pelo maior número de pregadores possível. Você, pregador, que muitas vezes vem falar do Espírito Santo, fale do quanto ele faz crescer as virtudes, do quanto que os dons de santificação transformam a nossa vida, do quanto ele, quando encontra espaço no nosso coração, suscita em nós um desejo de ser melhor, do quanto que isso precisa se espalhar pela igreja e pelo mundo afora. Nós somos convidados a não somente falar daquilo que opõe a ação do Espírito Santo, que é o pecado. Continuemos sim falando disso, mas falemos também da ação poderosa que o Espírito Santo propaga no coração humano, não é verdade? Vamos finalizar aqui com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1127. Tal qual como o fogo transforma em si tudo quanto atinge, assim o Espírito Santo transforma em vida divina tudo o quanto se submete ao seu poder. Amém, irmãos? Vamos finalizar aqui com uma oração. Espírito do Pai e do Filho, vem. Espírito de amor, vem. Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria, vem. Júbilo secreto que brilha através das lágrimas do mundo, vem. Vida mais forte do que toda a nossa morte, vem. Pai dos pobres e advogado dos oprimidos, vem. Luz de eterna verdade e amor derramado em nossos corações, vem. Vem, renova, estende a tua visita dentro de nós. Em ti colocamos a nossa confiança. Amamos a ti que és o amor. Em ti temos Deus por Pai, porque dentro de nós tu clama, Abba, Pai. Habita em nós, não nos abandones na dura luta da vida, e quando chegar o seu fim e nós estivermos sozinhos, vem Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, meu irmão.